Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Nanda Guardian e no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês se existe valuation de Bitcoin. Essa é uma pergunta muito comum das pessoas que já estão inseridas no mercado financeiro tradicional. Mas e aí, o Bitcoin está caro, está barato? Como precificar Bitcoin? Existe alguma métrica para isso? Ou ele é meramente especulativo? Vou tentar fazer de uma forma muito simplificada, eu poderia fazer de forma bem aprofundada aqui, mas o vídeo ficaria muito longo. Então, a minha ideia é só passar para vocês esses conceitos de valuation, para que vocês entendam que existe sim esses dois modelos disponíveis no mercado. O modelo de valuation do Bitcoin é chamado Stock to Flow. Lembrando, antes de vocês saírem aí criticando nos comentários, esse modelo ele não é perfeito. Todo modelo preditivo não dá para ser perfeito porque a gente não consegue prever exatamente o que vai acontecer no mercado e as múltiplas variáveis de mercado. Mas é sim uma base, parâmetro e bem fundamentada de precificação do Bitcoin. O que esse modelo é e como ele funciona? O nome do modelo é Stock to Flow e ele foi introduzido por um pseudônimo chamado PlainB no Twitter, e a principal característica, a principal propriedade do Bitcoin utilizada para fazer esse valuation é a escassez do Bitcoin. Então o Bitcoin a gente sabe que tem 21 milhões de unidades e foi com base nessa escassez que esse modelo foi baseado. Bom, eu vou mostrar aqui para vocês agora o Twitter do PlainB. Bom, então mostrando aqui para vocês o pseudônimo que criou esse modelo, PlainB. Ele posta aqui várias coisas no Twitter, várias atualizações de preço, e ele que introduziu esse conceito de Stock to Flow em março de 2019. Como eu falei, a escassez é a principal propriedade utilizada nesse valuation. E até por isso, esse modelo também é aplicado para commodities como ouro e prata. E como funciona? O ponto de partida do cálculo da escassez é determinado pelo Stock to Flow Ratio, que nada mais é do que o estoque dividido pelo fluxo. Então a gente tem a fórmula aqui do S/F, que é o estoque dividido pelo fluxo, sendo que o estoque corresponde às reservas existentes do ativo, quanto que existe disponível, e o fluxo, a quantidade produzida ou minerada, porque a produção de Bitcoin leva esse nome de mineração a cada ano. Então, por exemplo, se uma mercadoria, alguma coisa tem uma relação S/F de 25, significa que leva 25 anos para produzir um montante referente àquelas reservas atuais. E o Bitcoin, com as suas taxas de produção pré-definidas e de forma decrescente, tem uma relação S/F conhecida. Aí você vai falar assim, beleza, mas você está falando de escassez, de produção, de ano, mas onde que entra a variável dólar aí? Eu tinha muito essa dúvida, eu falava, tá, mas você está falando de produção, a variável aqui ela é de escassez, onde que entra o valor de mercado aí? É justamente nisso, porque a gente consegue criar uma relação entre o valor de mercado do Bitcoin e a sua taxa de produção anual. Isso é consistente com os halvings que o Bitcoin passa a cada 4 anos. Então o halving é a diminuição pela metade da recompensa dos mineradores. E aqui é um gráfico em escala logarítmica de todo esse histórico de halving. A gente está vivendo hoje, 2021, o terceiro halving do Bitcoin. O que acontece? Historicamente, quando ocorre a redução da recompensa dos mineradores pela metade, isso gera um choque na oferta. E aí, lei da oferta e da procura, e isso acaba afetando os preços. Então, se a gente observar aqui no gráfico, uma vez ocorrido o halving, o Bitcoin entrou em bull market, entrou em ciclo de alta, aí principalmente no ano seguinte. O timing exato não dá pra gente prever exatamente, mas é um histórico que uma vez ocorrido o halving, no ano seguinte, algum tempo depois, o Bitcoin entra em ciclo de alta. Até por isso que a gente está vivendo aí 2021 altas históricas do Bitcoin em função desse choque na oferta do último halving que aconteceu em 2020. Então, por que eu estou explicando o halving? Porque existe uma clara relação do valor de mercado do Bitcoin e, consequentemente, a sua cotação em relação ao dólar
e também a produção anual dada aí pelos mineradores. Aí o que vocês devem estar perguntando agora, nossa, mas então qual que é o valor justo do Bitcoin? Existe algum valor? Dá para prever alguma coisa? Olha, eu também não gosto de previsões. O mercado financeiro, a economia de forma geral, ela pode nos surpreender. Mas esse modelo, ele teve muitos acertos até agora. Justamente por essa questão da escassez ser algo muito previsível, a produção ser algo quantificável. E eu vou mostrar todo o histórico, desde quando o Plan B anunciou esse modelo em 2019, até agora, como que o preço vem se comportado em relação ao modelo. E vocês vão entender que tem bastante sentido, eles estão bastante alinhados, e por isso aí vale a pena dar uma olhada e entender como funciona essa forma de valuation do Bitcoin. Bom, então aqui estou apresentando para vocês o Stock to Flow Model. O que é isso? Bom, a linha vinho representa a expectativa do valuation, que seria considerado aí o valor correto do Bitcoin, o valor justo do Bitcoin conforme esse modelo de escassez. E aí essas linhas aqui coloridas são o preço do Bitcoin. Então, se a gente observar aqui, elas andam quase que juntas, então isso está em escala logarítmica, tá? Então elas andam assim, quase que juntas, o que mostra que historicamente esse modelo acertou. E eu acho bem interessante pensar, a gente está gravando esse vídeo aqui em maio de 2021, como que o preço do Bitcoin está deslocado do que o valuation prevê. Porque se a gente olhar aqui maio, ó, 14 de maio, por exemplo, 11 de maio, o preço correto, o preço conforme, dada a sua escassez, seria aí algo em torno de 56 mil dólares. E a gente está aí vivendo, o Bitcoin chegou a cair menos de 30 mil dólares em algumas exchanges recentemente. Então, quando o preço está muito deslocado do valuation, não somente do valuation, tá? Tem outros indicadores, a gente nunca pode olhar uma coisa só aquilo e tomar como verdade universal. Não, tem que analisar um conjunto de parâmetros, porque todos esses parâmetros contam a mesma história. Mas isso é sim um sinal positivo, um sinal favorável, porque o preço está muito abaixo do valor justo, que seria o valor esperado conforme o Stock to Flow. E historicamente esse modelo acertou bastante, claro aí, dadas os seus desvios ocasionados por questões econômicas, por outros pontos, mas ele vem acertado, e é por isso que esse modelo na comunidade de quem investe em Bitcoin, de quem entende de Bitcoin, quem estuda Bitcoin, ele é sim considerado para as análises. Aí uma coisa agora que vocês devem estar perguntando, mas qual que é o valor justo do Bitcoin? Qual que é o preço? Tem como prever? Bom, esse modelo, o Stock to Flow, ele prevê 100 mil dólares, um Bitcoin valendo 100 mil dólares até o final de 2021. No próximo vídeo eu vou explicar para vocês uma segunda interação, uma segunda proposta feita em cima desse modelo, que é o Stock to Flow X, S2FX. Então ele acrescenta aí alguns conceitos a mais. Se você quer ver esse vídeo, não deixe de comentar aqui. Se eu fizesse tudo num vídeo só, ia ficar muito grande, mas eu só queria dar essa introdução para vocês entenderem que o preço do Bitcoin, ele não vem do nada. Ele tem sim esse fator de oferta e demanda, que isso é ocasionado pelo livre mercado, mas ele tem uma base dada a sua propriedade de escassez. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.